juntos na presença do nosso Deus e pela presença de todos os irmãos que estão conosco. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 45 até o versículo de número 50. Vamos ler apenas 5 versículos desse texto grande que todos nós conhecemos, que é Davi e Golias. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45 ao 50. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Eu louvo a Deus pela presença dele, por tudo que ele tem feito no nosso meio, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, de todos os irmãos que aqui estão, e principalmente pela presença de Deus conosco, apesar do frio, meu irmão. Já vamos terminar o culto, aguente só mais um pouquinho, o frio está grande, a batalha está travada, mas Deus é maravilhoso que está conosco. Eu lembro-me quando nós não servíamos a nossa carne, os nossos desejos, o nosso eu. Quantas madrugadas você passava no mundo, no frio, né, meu irmão? E às vezes eu ando de carro na rua e vejo assim, pessoas no meio da pista, né, na parada, na virada da noite, dormindo, até esperar o ônibus para ir embora. E para Deus a gente tem que se entregar com mais disposição, com maior prazer, amém? Eu sei que não é fácil, tem as lutas, as dificuldades, mas que Deus nos dê o mesmo ânimo para servirmos a Ele também, em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim o verso 45: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Aleluia. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrotou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saraim, até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Louvado seja o nome de Deus. Podem se assentar em nome de Jesus, amém? Oh, glória! Deus é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esse texto da palavra de Deus que nós estamos meditando é conhecidíssimo da igreja. E esse texto que nós estamos meditando aqui esta noite, conhecido por todos nós, ele pode ser dividido em algumas partes. Em 4 partes podemos dividir esse texto. A primeira, a imponência de Golias. Golias se apresenta
com imponência diante do povo de Deus, porque não existia ninguém que tinha coragem de enfrentá-lo. E nós vemos depois a fragilidade de Davi. Davi sendo rejeitado, Davi sendo só um menino de entrega, diante de todas as suas fragilidades, Deus criando um cenário para usar Davi de forma extraordinária. Aleluia. A segunda parte deste texto é o caráter de Davi. Um caráter este provado por Deus e gerado através de experiências com Deus na sua vida comum, no seu dia a dia, que era um treinamento de Deus para esse grande dia, para derrotar esse gigante, para a glória e honra do nome de Jesus. E depois nós vemos em último lugar a confiança de Davi no Senhor. Davi, diante deste gigante, demonstra tamanha confiança em Deus. E a última parte deste texto, Davi, ele derrota Golias e o povo de Deus recebe o livramento e a vitória da parte de Deus. Amém. Queridos irmãos, dentro deste texto da palavra de Deus, nós podemos observar a imponente figura de Golias e como ele, de forma ousada, de forma atrevida, desafia o exército de Israel. Israel é o povo de Deus. Deus é o dono de Israel. E nós observamos e vemos o gigante Golias desafiando a Deus e desafiando o exército do povo do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus Cristo nos mostra, no versículo de número 1, aonde o povo de Deus se reuniram para uma batalha. Haviam vales entre eles, e o gigante Golias se levantou, e ele se levantou de forma terrível, desafiando o povo de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que este gigante Golias, ele estava bem preparado, ele estava pronto para a batalha. Diz a Bíblia que ele carregava com ele um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze que pesava praticamente 60 quilos. Esse homem também usava caneleiras de bronze, ele tinha um dardo de bronze sobre os ombros, e a sua lança pesava mais ou menos 7 quilos. Golias era um gigante que dava medo. A couraça do seu peito pesava cerca de 60 quilos. Era um homem imponente, preparado para a batalha. Quem olhava para o gigante Golias temia, porque ele amedrontava. Era um gigante de mais de 4 metros de altura. E diante desta verdade, eu quero apresentar para vocês que o povo de Deus vai enfrentar um gigante. E nós sabemos que os gigantes da vida existem. São situações que estão além da nossa possibilidade. Nós nos deparamos com elas e nos achamos pequenos e impotentes diante desses gigantes. Assim como Davi, assim como o povo de Deus, diante dessa situação difícil. A pergunta é: como fazer para vencer os gigantes? Como fazer para triunfar sobre eles? Se eu pudesse aqui tematizar essa reflexão, a pergunta seria: como vencer gigantes? Dentro desse texto, Davi nos mostra algumas coisas importantes para o homem e a mulher de Deus vencer os gigantes, vencer as situações que nos dá medo, que nos angustia, que tira a nossa força. Nós olhamos e dizemos: Deus, será que eu vou atravessar essa? Será que eu vou conseguir superá-la? É dentro desse texto que Deus vai nos ensinar como vencer gigante. Assim como ele usou Davi, ele também conta com você. Aleluia. E pode capacitar eu e você para vencermos os gigantes que a vida e Satanás e seus demônios colocam no nosso caminho. Em primeiro lugar, como vencer o gigante? Você, eu, nós só vencemos os gigantes quando temos um relacionamento com Deus que nos leva a nos posicionar diante dos gigantes. O que é que fez Davi se posicionar
diante de um gigante que todo o povo estava com medo, todo o povo estava fugindo. O que levou Davi a se posicionar? No verso 16 diz que durante 40 dias o gigante, ele apareceu de manhã, de tarde, dizendo: me dá alguém para lutar, me dá alguém para lutar. E todos estavam com medo. Mas quando você vê o versículo 22 e 23, a Bíblia diz que Davi veio trazer queijo, veio trazer a marmita do pai, deixou com um soldado, e ele foi para o campo de batalha para ver como seus irmãos Eliabe, Samar e Abinadab estavam. E quando ele chegou lá, ele escutou o gigante afrontando, e bastou ele escutar uma vez para ele se posicionar contra o gigante. Bastou ele escutar uma só vez para ele se posicionar e vencer aquela batalha. Glória a Deus. Aleluia. Libre que amada Surimiderébia. Só ele se posicionou. Por quê? Davi se posicionou porque ele tinha algo que os outros não tinham. Não. Era o relacionamento que Davi tinha com Deus que o levou a se posicionar diante do Golias. O relacionamento de Davi com Deus que o levou a ter coragem, atitude de se levantar contra aquele gigante e dizer: não, este Deus de Israel é poderoso, você não vai afrontar o exército dele. Existe Deus em Israel, os outros podem estar com medo, mas eu sei quem é o Deus que eu creio, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o Deus que eu adoro. Rabacanta narabassúria, librique amanto nebriasco comidaracé, urabacanto nebriaço e quemederebecanda. O relacionamento com Deus vai te dar coragem, poder, confiança, autoridade para se posicionar diante dos gigantes que se levantam contra a tua vida, contra a tua casa e a tua família. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em segundo lugar, você só vence os gigantes. Eu e você só vencemos os gigantes quando nós não deixamos o passado. O que é isso, pastor? As coisas do passado. Quando eu e você não deixamos o passado, as mágoas, os ressentimentos, as dificuldades, as frustrações, as traições, as pessoas nos desprezando, rejeitando, nós não deixamos o passado interferir nas oportunidades que Deus coloca diante de nós. Tem muitas pessoas que não vencem gigante, sabe por quê? Porque quando o gigante se apresenta, ela diz: não, eu nasci derrotado, eu vivo assim derrotado, eu sou um fracassado, eu queria fazer uma faculdade e não consegui, eu queria ter o meu esposo dessa forma e não consegui, eu queria que a minha filha fosse desse jeito e não é, que o meu filho fosse dessa maneira e não é. E nós deixamos as frustrações do passado, as decepções do passado, as rejeições dos passados e as pessoas que se levantavam no passado e nos feriram, nos magoaram, interferir nas oportunidades do presente. Davi foi rejeitado pelo seu pai, Davi foi rejeitado pelos seus irmãos, Davi foi desacreditado quando foi levado a Saul. Você é moço, menino, ele é batalhador, guerreiro desde a mocidade de Golias, você não pode enfrentar ele. Mas Davi não perdeu a oportunidade que Deus colocou diante dele. Davi não perdeu a oportunidade que Deus deu para ele. Meu irmão, não deixa o que as pessoas fizeram com você no passado, não deixa que as frustrações, as palavras de derrota, o teu sofrimento, as tristezas, as decepções, as pessoas que te traíram, as pessoas que te feriram, te deixar paralisado. Não, se levanta. Deus coloca as oportunidades diante de você. Você tem a presença de Deus, Deus está contigo e Ele é poderoso para te ajudar, te capacitar e te levar a viver o que Ele tem para a tua vida. Librique amanto nebriaço comidaracé, librique amanto nebricandurabacandará, librique amanto nibricomidaracé. Deus está te dando uma oportunidade. Esquece a frustração. Pare de dizer: eu não consigo, eu não dou conta, eu sou uma pessoa ferida, magoada, ressentida, eu sou incapaz. É mentira de Satanás.
é para te dar vitória, é para te abençoar, é para mudar a tua história. Glória a Deus. Oh, aleluia. Livre que amada subcomendara sai. Deride libriaço comidere becanda. Já pensou se Davi, diante daquela oportunidade, o gigante pensasse: não, eu nem fui convidado para a guerra. Quem foi chamado para o exército foi Eliabe, Abinadab e Samar. Eu nem fui chamado, alistado para a batalha. Eu sou apenas um menino de entregar o queijo, de entregar a comida, de trazer o recado, de ver como meus irmãos estão, de ver como é que está a situação. Isso não é para mim, isso não é para me resolver, não, meu irmão. Aquela oportunidade Deus colocou diante de Davi. Era chegado o momento de Deus abençoar Davi. Davi não podia olhar para o passado, Davi não podia olhar para desprezo, para rejeição, para pessoas que feriram ele, fizeram mal na vida dele. Davi entendeu que o que passou, passou, e Deus colocou diante dele uma oportunidade. Ele se levantou no poder do nome de Deus, como instrumento de Deus, e se levantou contra aquele gigante, e o nome de Deus foi glorificado através da vida de Davi. Urabacanto nebriaço, librique amanto nebri comindara sai, librique adora subicanda. Eu sinto a presença desse Deus. Deus está dizendo: a oportunidade é para Deus manifestar o poder dele na tua vida. Esse gigante se levantou, é para que as pessoas saibam que o teu Deus é todo poderoso. Glória! Livre que amada subilai. Aleluia! Terceiro lugar, já estou terminando. Você só vence o gigante. Eu e você, nós só vencemos o gigante da nossa vida se tamparmos os ouvidos para a voz de pessimismo. Aleluia! Verdade, Deus, eu creio. Se eu e você tamparmos os ouvidos à voz do povo pessimista, porque o verso 10 a 11 diz: e o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, o gigante Golias, ficaram assustados e com muito medo. O povo estava numa situação de pessimismo total. Eles ouviram o gigante, estava todo mundo dizendo: não, não tem como vencer. Nós não temos como vencer esse gigante. O pessimismo tomou conta de todo Israel e do rei. O rei era um homem alto, de bela estatura. E quem não se lembra que Eliabe, irmão de Davi, quando Samuel foi ungir Davi, a Bíblia diz que Samuel olhou: nossa, que menino alto, forte, esse é o rei de Israel. Deus disse: não olhe para a aparência, eu sei o que tem dentro dele. Ele tem altura, tem beleza, parece que é forte, mas por dentro é medroso. Davi não tem aparência, é pequeno, é franzino, é ruivo, tem sardas no rosto, mas tem o Espírito de Deus, tem coragem, tem fé, e é com ele que Deus opera de forma extraordinária. Urabacanto nebre comindara sai. Tem muita pessoa que tem rótulo por fora, mas não tem Deus, não tem o Espírito, e não tem capacidade de vencer gigante, porque o que vence gigante é crente cheio de Jesus na terra. Glória a Deus. Aleluia. Livre que amada subcomindara bacandará. Glória. Então, irmãos, o povo estava com medo, a voz de pessimismo. Eu e você devemos não ouvir. Muitas pessoas vão dizer: não, para que você está tentando? Você vai continuar. Fulana não deu conta, Beltrano não deu conta, você não vai vencer também não. Meu irmão, ouça a voz de Deus para a sua vida. Ouça aquilo que Deus diz para você. Alguém vai olhar para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento e vai dizer: não, para de orar, para de acreditar, para de buscar a Deus. Isso é a voz de Satanás. A palavra que vale na nossa vida é de Deus. A palavra que vale na nossa casa é de Deus. A palavra que muda a nossa história é de Deus. A palavra que vale é de Deus. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Amém. Números capítulo 13. Moisés escolhe 10 espias para espiar a terra. E a Bíblia diz que o povo de Deus, os hebreus, estão em rumo até
terra prometida e chegam diante dela. Deus manda Josué, manda Moisés escolher 10 espias. Eles vão espiar a terra durante 40 dias. O povo de Deus tem a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. A presença de Deus está com eles. O poder de Deus está do lado deles. Porque eles vão temer cidades muralhas. Porque que eles vão temer exércitos inimigos. Porque que eles vão temer os filhos de Anak, os gigantes da época. Se eu tenho a promessa de Deus, se a presença de Deus está comigo, se o poder de Deus opera através de mim, para que eu vou temer o gigante? Porque maior é aquele que eu sinto, maior é aquele que eu adoro, maior é aquele que eu exalto, maior é aquele que me salvou, maior é aquele que está aqui hoje, maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você quer isso, diga glória a Deus e aleluia, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, aleluia. E quando eles vão espiar a terra, a Bíblia diz que 2 deles trazem um cacho de uva, de um tamanho de um homem, de tanta bênção que era a terra prometida. Eles foram espiar não para ver se a terra era boa, para Deus não, Deus já sabia. A promessa de Deus é real. Quando Deus fala uma coisa, está falado. Quando Deus promete uma coisa, está prometido. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Quando Deus diz que vai realizar, Ele realiza. O diabo pode fechar, o diabo pode fazer bico, os demônios podem espernear, o homem na terra pode bater o pé, mas se Jeová soltou a palavra, ela não volta para Ele vazia, ela prospera e cumpre o que Ele prometeu, porque Ele é Deus, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz e nos ensina que eles voltam. 8 espias, quantos espias? Diga 8. Vem com a visão pessimista, não dá. A promessa de Deus é verdadeira, mas a terra tem cidades muralhas, ferrolhos, trancas, inimigos. A terra é boa, mas não tem como, porque tem os gigantes. Aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos, e aos nossos olhos, nós nos sentíamos como gafanhotos. Aleluia. Nós nos sentíamos como gafanhotos. Aí a Bíblia diz que o pessimismo foi tão grande, a voz de pessimismo, que o povo todo foi contaminado. Mas Josué e Caleb disseram: não, povo, não faça isso. Mas eles não ouviram de princípio. O povo então, em Números 14, começou a chorar. Ah, Deus nos trouxe aqui. Deus nos trouxe aqui para matar os nossos filhos. Deus nos trouxe aqui como presa. Deus nos trouxe aqui para morrer. Deus nos trouxe aqui para derrota. A Bíblia diz que Moisés e Arão disse: não façam isso. Não murmurem contra Deus. Não reclamem de Deus. Não façam isso, povo. E a Bíblia diz que eles queriam apedrejar Moisés, levantar o mão para o líder e voltar para o Egito. Aí Josué e Caleb diz: não faça isso, gente. Deus está conosco. O povo, esse povo aí, Deus tirou o amparo deles. Deus entregou na nossa mão. Eles são pão e a faca está conosco. Deus vai nos dar vitória. A Bíblia diz que eles pegaram em pedras para apedrejar Josué e Caleb. Deus então manifesta a sua glória no acampamento. Quando Deus manifesta a sua glória, Deus então começa a trazer o seu juízo. Mas Moisés intercede: não, Deus, não faça isso. Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou do Egito, mas não teve poder para levar para a terra prometida. Perdoa o teu povo, desde a terra do Egito até agora o Senhor tem perdoado. Por favor, perdoa, Deus. Deus diz: Moisés, eu vou perdoar, mas eu vou também castigar esse povo que já me tentou 10 vezes. Toda esta geração de 20 anos para cima, que viram os meus sinais, as minhas maravilhas, vão morrer nesse deserto e não vão entrar na terra prometida. Os filhos deles, que eles disseram que são presa, eles vão entrar na terra prometida. E também chame Josué e Caleb. Eles tiveram fé, acreditaram em minha palavra. Eles vão entrar na terra prometida porque foram fiel. Agora os 8 espias que trouxeram a voz de pessimismo e fez o povo acreditar e perder a fé, eles vão morrer de praga. E instantaneamente, na mesma hora, 8 pessoas caem mortas. E o povo de Deus é envergonhado e tem que peregrinar 40 anos no deserto, porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do pessimismo. Nesta noite, minha irmã, você vai ouvir a voz de Deus ou a voz do pessimismo? Ainda que a maioria esteja dizendo não vai, eu prefiro ouvir a voz de Deus. Ainda que todos digam que vai,
eu ainda preciso e procuro obedecer a voz de Deus. A voz de Deus nem sempre está com a maioria. A voz de Deus sempre está com o remanescente fiel que ama e acredita na sua palavra. Eu escolhi ouvir a voz de Deus. Até quando você vai ouvir a voz do pessimista? Até quando você vai ouvir a voz negativa de Satanás? Escute a voz de Deus, acredite na voz de Deus, ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, porque é Deus que tem o melhor para a minha vida e para a tua vida e para a nossa família. Glória a Deus. Eu me lembro que uma vez um profeta em 1 Reis, capítulo de número 13, Deus virou para esse profeta de Judá e disse: vai até Betel, no reino do norte. Fazer o que, Senhor, lá? Vá, porque eu estou te mandando com essa mensagem, uma ordem de Deus. E ele obedeceu. E quando ele foi, e ele chegou, ele foi até o altar de Betel. Jeroboão era o rei, fez um altar em Dan e Betel, e bezerros de ouro para o povo sacrificar. Estão pecando contra Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou o profeta da tribo de Judá, e o profeta foi debaixo da ordem de Deus. Oh, como é bom com o profeta. Ele vai debaixo da ordem de Deus. Ele vai não para se aparecer, ele vai não para ganhar mídia, ele vai não para agradar o homem, ele não vai para agradar o seu ego, ele não vai por interesses materialistas, ele vai debaixo de uma ordem de Deus para entregar o recado de Deus e fazer a vontade de Deus na terra. Oh glória! E ele vai, e quando ele chega lá, ele encontra o rei no altar e diz: rei, Deus vai levantar um homem uns anos à frente por nome de Josias. Josias vai acabar com esse altar, vai queimar ossos nesse altar, profanando o altar, dizendo: esse altar não presta, esse altar não é de Deus, e o que não é de Deus tem que ser destruído, o que não é de Deus tem que ser abolido, o que não é de Deus tem que ser rejeitado. Nós, igreja, povo de Deus, temos que entender o princípio do Antigo Testamento. O que é de Deus é de Deus, o que não é de Deus não é de Deus. Não adianta a igreja querer mudar os princípios da palavra de Deus. Aquilo que Deus diz que pode, pode, aquilo que Deus diz que não pode, não pode. O que é de Deus é de Deus, o que é de Satanás é de Satanás, o que é do mundo é do mundo, o que é da igreja é santo, é puro, está dentro da palavra de Deus e traz vida, saúde e bênção para a igreja. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Deus usa o profeta profetiza, o rei fica irado, e o profeta diz assim: olha, e para confirmar que é Deus que está usando a minha boca, este altar hoje vai rachar no meio, e as cinzas que ele tem vai se espalhar. E o profeta, quando termina de falar isso, o rei levanta a mão e diz: prendam ele, prendam ele, prendam ele. Na mesma hora a mão dele fica mirrada, ressequida e encolhe, e ele começa a gemer: a minha mão, profeta, ora para Deus curar minha mão, profeta, ora para Deus curar minha mão, profeta. E a Bíblia diz, enquanto ele está pedindo para orar, para curar a mão dele, o altar racha no meio, e as cinzas se esparramam, e o temor começa a tomar conta de todos que estão presentes. O profeta chama ele, estende as suas mãos e clama ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e na mesma hora a mão do rei volta ao normal. O rei vendo aquela cena diz assim: olha, homem de Deus, vamos na minha casa, eu quero te dar um presente, come e bebe comigo. Ele disse: eu não posso, porque Deus me deu uma ordem para entregar o recado, voltar por outro caminho, não comer e beber nada neste lugar. O profeta obediente recusou o convite do rei e seguiu o seu caminho por outro caminho. Quando ele está seguindo o caminho, a Bíblia diz que dois jovens chegam na casa e contam a fofoca para o papai: papai, o senhor não sabe o que aconteceu no altar de Betel. Diga, meu filho, aconteceu o seguinte. Para onde foi esse profeta, esse homem de Deus? Ele disse: papai, ele foi para aquela banda de lá. Este pai era chamado de profeta velho, e ele vai ao encalço desse homem de Deus de Judá. Quando ele vai até o homem de Deus, diz: homem de Deus, eu preparei meu jumento, vim atrás de você para te convidar para comer, beber na minha casa, vamos lá. O homem de Deus disse: eu não posso, Deus me proibiu, eu não posso receber presente, eu não posso comer, beber, não posso ficar aqui, Deus me deu uma ordem. Ele disse: não, profeta, hoje o anjo de Deus me visitou, e o anjo de Deus mandou eu te falar que é para você voltar a comer, beber comigo.
E este profeta desobedeceu a Deus, desobedeceu a ordem de Deus, ouviu a voz de Satanás, e ao ouvir a voz de Satanás, ele comeu e bebeu na mesa. E quando ele comeu e bebeu na mesa, Deus toma o profeta velho, e o profeta velho vai dizer para ele: assim diz Deus, você foi desobediente à voz de Deus, você desobedeceu a palavra de Deus, Deus falou com você e você desobedeceu, por isso você vai receber o juízo de Deus. Ele come, ele bebe e ele vai embora, e quando ele está indo embora, um leão encontra no caminho e o despedaça, e ele morre. O leão fica parado do lado do corpo despedaçado, o jumento fica parado do outro, e o homem de Deus morreu, porque ouviu a voz do diabo, a voz da mentira. Meu irmão, ainda que o diabo venha dizendo que foi anjo, para tentar tirar você da palavra de Deus, para tentar tirar você da promessa de Deus, tirar você da direção de Deus, não ouça, não escute, porque o diabo está confundindo muita gente ultimamente, o diabo está enganando muita gente ultimamente, porque estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do pessimismo, a voz do diabo, a voz de Satanás, e muitas pessoas estão sendo ludibriadas, como Davi esta noite. Não ouça a voz do pessimismo, não ouça a voz do fracasso, não ouça a voz da mentira, não ouça a voz do engano, ouça a voz de Deus esta noite, ouça a voz do Espírito de Deus. Deus está te chamando para ouvir a voz dele. Ah, pastor, mas estão dizendo, deixa dizer. Ah, pastor, não estão acreditando, deixa desacreditar. Ah, pastor, estão falando mal, deixa falar. O que Deus falou vai se cumprir, queira Satanás ou não queira. Urabacanto narabassuri me derebecandarácia librique amada subcanto nebriaço. Glória a Deus. Deus está dizendo para você esta noite: o que Deus te prometeu vai se cumprir. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Terceiro lugar, eu venço os gigantes quando eu triunfo sobre as críticas dos que estão à minha volta. Davi, quando ouve o gigante afrontar, diz: o que o rei vai fazer com quem derrotar esse gigante? Vão dar a filha dele para casar, vão isentar sua casa de imposto, não vai pagar IPTU, não vai pagar IPVA, não vai pagar água, luz, internet, tudo vai ser bancado pelo papai Saul, rei de Israel, vai bancar tudo, vai ser isento de imposto. Coisa boa, Davi pensou. A Bíblia vai dizer no verso 28 que Eliabe ouve, e quando Eliabe ouve, ele diz assim para Davi, ouvindo Davi falando aquelas palavras para aqueles homens, ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Se você está entendendo, diga amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Olha para cá, Davi vai ser criticado pelo seu irmão mais velho, e essas críticas de Davi que ele recebia eram críticas que eram recentes e antigas. Ele sempre criticava Davi. Por isso nós sabemos que quando as pessoas que estão perto de nós nos criticam, isso machuca muito, porque quando você se posiciona na vontade de Deus, e as pessoas que estão mais perto de você te criticam, te machucam, isso fere a nossa alma. Olha para José. José conta seu sonho para os seus irmãos invejam José, o traem, odeiam José, lançam ele na cisterna. Quando eu olho também para Moisés, eu vejo Miriam e Arão criticando Moisés e tentando encontrar uma falha em Moisés. Deus tem que intervir. Eu olho para Jesus e vejo nos evangelhos a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs não compreendendo o ministério de Jesus e então tentando pará-lo, tentando impedi-lo. E isso machuca, porque essas pessoas estão perto de nós, nós amamos, e essas críticas doem muito, principalmente da família de sangue e da família dentro da igreja. Dentro da igreja a gente ouve muitas palavras que machucam, muitas pessoas falam palavras que doem.
olham para a sua vida, não entende que tem um tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, e não vê acontecer na tua vida e começam a te ferir com palavras. E às vezes nós ficamos tão desesperados que tentamos apressar a Deus e fazemos coisas precipitadas que nós sofremos mais ainda, por causa da crítica de pessoas que estão perto de nós. E a Bíblia Sagrada diz, informa e nos ensina que Eliabe começou a criticar Davi. E isso dói muito. A crítica machuca quando ela vem de pessoas que estão numa posição acima de nós. Eliabe era irmão mais velho de Davi. A posição dele era maior que a de Davi era inferior. E essas pessoas, quando estão numa posição maior, olham para nós com um olhar altivo, soberbo, e só no olhar você já fica ferido, já dói na sua alma. E por causa da sua posição maior, ele começou a criticar Davi, estava machucando Davi, estava tentando desmotivar Davi de vencer o gigante através das suas palavras. A crítica machuca também e dói muito quando as pessoas questionam as nossas motivações. Eliabe vai dizer: você é presunçoso, Davi, você é mau. Para Eliabe, ele achava que Davi estava motivado pela presunção. Davi, você é orgulhoso. Davi, as suas motivações são erradas. Você veio para a batalha com a motivação errada. Só que ele estava mal intencionado. Ele estava pensando que Davi, julgando as motivações de Davi. E isso machuca, irmão. Quando as pessoas, você vai ajudar alguém, as pessoas te interpretam de forma errada e pensam o contrário de você e acabam te machucando e se levantando contra você. Eu me lembro de Davi. Davi, quando o rei dos Moabitas morreram, mandou mensageiros para consolar o filho dele. Os conselheiros do filho dele disseram não. Ele mandou consoladores porque a intenção dele é tomar o reino. E Davi estava consolando ele, porque o pai daquele moço foi um homem que ajudou muito Davi. E os seus conselheiros questionaram as motivações de Davi. E quando isso acontece, dói muito, irmãos, porque você tenta fazer o bem e a pessoa diz que você está fazendo o mal. Você tenta ajudar, a pessoa diz que você está com inveja. Você tenta dar uma palavra de ajuda, a pessoa diz que você está com ciúme. Você tenta estender as mãos e a pessoa diz que as suas motivações são orgulhosas. Você é prepotente e isso dói demais. E Eliabe fez isso com Davi. E a crítica também machuca muito. Dói demais quando ela é contínua. Davi não foi só criticado por Eliabe neste episódio. No versículo que nós lemos, Davi disse para Eliabe: o que eu fiz agora, Eliabe? Ou seja, eu estou acostumado a ouvir tuas críticas. Você me critica por tudo. Tudo você procura uma crítica para me apontar, para me acusar. Urabacantunai, librique amanto minasai, librique amanto nebriaço comidaracé, uramadacanto nebriaço. A crítica vem, é dia após dia, a mesma crítica, a mesma palavra, as mesmas coisas, e teu coração não aguenta mais, e você está triste, abatido, desanimado. Mas isso é Satanás tentando te impedir de vencer este gigante. Glória a Deus. A crítica machuca quando ela vem de pessoas que não conhecem há muito tempo. Eliabe viu Davi crescer. Davi era filho da mesma mãe, do mesmo pai de Eliabe. Eles eram da mesma família. E essas críticas machucavam o coração de Davi. Dói muito. A crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial. Dói demais. Machuca muito. Porque a Bíblia nos mostra que Davi se desvia de Eliabe. E no versículo 31 ao 33, levam Davi até Saul. Quando ele chega na presença de Saul, Saul diz: não, você não pode, você não consegue, você não dá conta, você não vai vencer. Aí Davi fala: não, mas eu tenho experiência, eu já matei leão, já matei urso, na minha vida comum, no secreto, onde ninguém estava vendo, na minha vida diária, Deus já me treinou, eu já vi o sobrenatural de Deus, eu já vi Deus operar coisas grandes. Porque pessoas olham para a nossa vida e não sabem das coisas que eu e você passamos de forma secreta. Muitas pessoas não sabem no teu secreto quantas lutas você enfrentou, e Deus se manifestou no silêncio e te ajudou a vencer, e
ajudou a superar e te ajudou a triunfar. E muitas pessoas não veem isso, porque isso acontece na nossa intimidade, no momento secreto, aonde Deus está nos treinando para que venhamos manifestar através dos gigantes que temos experiências com Deus, e o poder de Deus nos aperfeiçoou para vencermos os gigantes que se levantaram nos dias que vieram, para que o nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus. Librique amada Surimiderébia. O rei disse para ele: meu filho, veste minha armadura da vida. Eu não posso vencer o gigante com armas alheias. Eu preciso ser autêntico, porque Deus treinou Davi com a funda para vencer os predadores que queriam comer as ovelhas, e para derrotar e destruir tudo aquilo que se levantava para tocar em Davi e nas suas ovelhas lá no meio do mato. Deus usou ele com a funda e com um pedaço de pedra. Você não precisa de nada de ninguém. É na tua simplicidade, é no teu jeito de ser, na tua oração, no teu jeito de orar, que Deus vai fazer o milagre. Você vai vencer o gigante. Você não precisa, não que eu estou dizendo que você deve aceitar e ficar paralisado diante daquilo que Deus já te deu. Não, não é isso. Eu estou dizendo que aquilo que Deus já te deu, que aos olhos de muito pode parecer comum, aos teus olhos pode parecer nada, Deus está dizendo: é com isso, é desse jeito que eu vou fazer você vencer o gigante. É desse jeito que eu vou te dar uma experiência sobrenatural. É desse jeito que você vai ver o meu poder se manifestar. Urabacanto nebriaço comidaraçai. Olha para Moisés. Moisés vai pastorear 40 anos no deserto do Sinai as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele usa um cajado. Quando Deus se manifesta para ele na sarça e diz: você vai, Moisés, eu vou te usar, vou tirar meu povo de lá. Moisés disse: eu não posso, eu não dou conta, eu não sei falar, eu não consigo, eu não sei dizer, eu não consigo, não dá, não posso, não tenho, não faço. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, pega teu cajado, joga teu cajado no chão. Moisés, puf, pega pela mão. Moisés virou uma cobra. Pega, Moisés. Moisés pegou, virou o cajado de novo. E este cajado simples que Moisés usava todo dia, Deus usa Moisés para mandar as pragas no Egito usando esse cajado. Deus usa Moisés para quando eles estão diante do mar vermelho: Moisés, o que tens na mão? Este cajado que você trouxe até hoje, levanta ele, Moisés, e o mar vai se abrir. Moisés levanta e o mar se abre. O povo de Deus passa e o nome de Deus é glorificado na terra. Oh, glória. O povo está com sede de água no deserto. Deus diz: Moisés, pega teu cajado, levanta ele e toca na rocha e vai brotar água. E Deus fez água brotar da rocha usando o cajado de Moisés. Glória a Deus. Era uma coisa comum que Moisés usava no seu dia a dia, cuidando de ovelhas durante 40 anos. Mas ali era o treinamento de Deus, para que Deus usasse ele de forma extraordinária. Davi no campo, ele balançava seu estilingue, a sua funda com pedra para lá e para cá, e ele nem imaginava que Deus estava treinando ele para derrotar o gigante e glorificar o nome de Deus na terra. Lá para canto nebricando, lá para candará, lá para cá, lá para suribicanto nebriaço, lá para canto nebricando, lá para candará, para candora, vou comandar para candará, lá para canto nebriaço, comidará sé, librique amanto nebricando, narabassou, lá para candora, picando rácia. E se você crê, diga glória a Deus, aleluia, meu irmão. Você só vence o gigante confiando em Deus e determinando em nome de Jesus. Nós lemos: eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, do exército você tem afrontado. Hoje mesmo Deus vai me dar a vitória e eu vou arrancar a tua cabeça. Davi confiava em Deus e estava determinado a vencer. Meu irmão, se você não confiar em Deus e você não tiver uma determinação em Deus, você não vence nada. Não adianta você sem fé tentar vencer gigante, você não vence. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos confiar em Deus e ter determinação. Determinação como Davi: eu vou te vencer. Hoje Deus vai, no nome dele, ele vai me usar como instrumento, e você vai cair por terra.
terra. Não passa de hoje, esse gigante vai cair por terra. E nesta noite, na minha família, no meu casamento, no meu ministério, na minha vida espiritual, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, esse gigante cai por terra hoje, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E só quem acredita, diga glória a Deus. Em último lugar, você só vence o gigante. Eu e você só vencemos o gigante quando reconhecemos que as vitórias que temos vêm de Deus. E a glória de você e eu damos sempre ao nosso Deus. Não adianta. Você e eu queremos vitórias para glorificar o nosso nome, não. Todos os grandes milagres de Deus na Bíblia, quando eu olho para a vida de Lázaro, eu vejo isso. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Por que este cego em João 9 nasceu cego? Isso não foi porque o pai dele, a mãe, o irmão, nem ele pecaram, mas é para que o nome de Deus seja glorificado nele. É para que a glória de Deus se manifeste. E todos sabem que Lázaro, Jesus ressuscitou da sepultura. O cego Deus fez de nascença enxergar novamente. Porque as vitórias que temos, a glória tem que ser dada para Deus. A vitória vem da mão de Deus. Se não é Deus, nada acontece. Se Deus não for conosco, nada acontece. O que temos, possuímos e vamos ter, vem da mão de Deus. E a glória tem que ser dada a Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! Olha para cá. Davi entrou naquela peleja sabendo que é Deus quem nos conduz em vitória, em triunfo. Você e eu precisamos saber que é Deus, irmãos, é Deus, é Deus, é Deus. Foi Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É por causa dEle, 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 é por causa dEle que Ele vai mudar a tua vida espiritual. É por causa dEle que Ele vai mudar teu casamento para melhor em nome de Jesus. É por causa dEle que Ele vai transformar teus filhos. É por causa dEle que Ele vai te curar. É por causa dEle que Ele vai suprir tua necessidade. É por causa dele que Ele vai mudar a tua história. É por causa dele que Ele vai te renovar esta noite. É por causa dele que o céu vai se abrir. É por causa dele que o gigante vai cair. É por causa dele. Urabacanto nebricando, urabacandarácia, librique amanto nebriaço, comidaraçai. É por causa dele, oh glória. Aleluia. Davi venceu o gigante porque olhou para Deus. Você está olhando para quem essa noite? Seu olhar está em quem essa noite? Se você voltar o seu olhar para Deus, eu creio que nós venceremos o gigante da nossa vida hoje para a glória de Deus. As vitórias que temos, elas vêm da mão de Deus. E devemos dar glória ao nome de Deus. Aleluia. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar.